Boa tarde a todos que nos assistem, cuja presença nós podemos imaginar, ainda que não possamos vê-los. Boa tarde, professor Michel Misse, organizador desse seminário. É uma honra e um prazer para mim participar dessa comemoração dos 20 anos do NECVUM, 20 anos de muito trabalho, de muitas investigações importantes. Conforme relembrou ontem o professor Michel Misse, mas também de histórias compartilhadas e de muita amizade. E a amizade é algo muito importante nesse momento tão particular que estamos vivendo. A mesa dessa tarde reúne, pela ordem das intervenções, Daniel Irata, pesquisador do NECVUM, professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos na Universidade Federal Fluminense. Fernando Rabossi, também pesquisador do NECVUM, professor de Antropologia e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Cultura e Economia, juntamente com Federico Neuburg. Jorge Giraldo Ramírez, doutor em Filosofia, professor emérito da Universidade EAFIT, campus de Medellín, na Colômbia, e membro do Grupo de Pesquisa Sociedade Política e Histórias Conectadas. Brígida Renaud, doutora em Antropologia pelo IFIX, da UFRJ, pesquisadora do CONICET, diretora do Instituto de Estudos Sociais e Humanos da Universidade Nacional de Misiones, na Argentina. Vera da Silva Teles, socióloga, professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde ela coordena o grupo de pesquisa Cidade e Trabalho. Eu sou Angelina Peralva, professora emérita e pesquisadora da Universidade de Toulouse, na França. A professora Vera Teles vai comentar as intervenções e eu vou coordenar essa mesa. Ao final, se houver perguntas, elas vão ser transmitidas pelo chat do YouTube e nós tentaremos fazer com que elas sejam respondidas da melhor forma possível. O assunto que nos reúne esta tarde e com o qual os participantes da mesa mantêm uma grande intimidade é o dos chamados mercados informais e ilegais e das chamadas mercadorias políticas. Apenas relembrando, por mercados informais, as ciências sociais entendiam, classicamente, atividades econômicas que escapavam aos quadros institucionais de organização das relações de trabalho. E por mercados ilegais, aqueles onde se negociavam produtos e atividades proscritos por lei. Em verdade, ambos eram ilegais e potencialmente suscetíveis de serem reprimidos pelos operadores da lei. A noção de mercadorias políticas é uma dessas noções de forte potencial heurístico com que o professor Michel Misse nos brindou ao longo do seu percurso universitário. Ela ajudou a mostrar que as relações entre o legal e o ilegal eram relações complicadas e que os operadores da lei, em verdade, participavam, a seu modo, da estruturação desses mercados informais e ilegais, transformando a lei num tipo particular de mercadoria que lhes conferia um poder, um duplo poder de controle, mas também de tolerância em relação à natureza ilegal dos mercados que deveriam reprimir. A noção de mercadorias políticas dialoga com a noção de ilegalismos, que a professora Vera Teles foi pioneira em buscar em Foucault para pensar o modo de estruturação das relações de trabalho na cidade pós-fordista,
onde se observava uma forte imbricação entre o legal e o ilegal. A noção de ilegalismos distingue a lei e os usos da lei e mostra que os usos da lei estão atravessados por relações de força e poder. Os operadores da lei se encontram, portanto, em posição privilegiada do ponto de vista das condições de definição dos usos diferenciados da lei, de negociação desses usos e, portanto, de transformação da lei em mercadoria política. Durante muito tempo, as ciências sociais imaginaram que a existência de mercados informais e ilegais era um atributo de sociedades imaturas e insuficientemente desenvolvidas como a nossa. Mas as pesquisas mostraram que elas ocupam um lugar muito importante também na estruturação econômica das sociedades avançadas e na dinâmica da globalização. Uma última observação antes de passar a palavra aos participantes da mesa. A relatividade dos usos da lei, tal como afirmada através das noções de ilegalismo e mercadorias políticas, não reduz a importância da ideia inversa, a da universalidade da lei e da igualdade de todos perante a lei, como ilusão fecunda, porque essas ideias são um elemento essencial na luta por uma justiça mais justa. Agora eu vou passar a palavra para o professor Daniel Hirata para a intervenção dele. Boa tarde, então, a todas e a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente o convite para participar desse seminário, porque o NECVU ele se tornou minha casa, né? Tem muitos amigos queridos no NECVU, parceiros de trabalho, como o Fernando, como a Brígida, que estão aqui compartilhando essa mesa comigo, mas também a Carolina Grillo, Bruno Cardoso, Alexandre Werneck, Joana, Kátia, enfim, são muitos parceiros e principalmente o Michel é um dos professores mais importantes na minha formação, né? Faz 10 anos que eu vim aqui para o Rio de Janeiro e agora o NECVU está completando 20 anos, né? Então eu peguei o bonde do NECVU andando, assim como eu sou um paulista aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu fui tão bem adotado pelo NECVU e pelo Rio de Janeiro que eu me sinto realmente parte de ambos nesse momento, né? Então, eu agradeço muito ao Michel, porque foi ele que me trouxe para o NECVU, foi ele que me trouxe para o Rio de Janeiro. Foi meu primeiro fiador aqui no meu conjugado em Copacabana. E ao longo dessa década, ele se transformou num grande amigo, num interlocutor importante. E é um privilégio para mim ter ele como amigo e como interlocutor nesse período, né? Eu preparei uma apresentação, né, enfim, mais ou menos panorâmica sobre a maneira pela qual o conceito de mercadorias políticas ele foi, enfim, trabalhado, desdobrado, enfim, na minha própria experiência de pesquisa, né, enfim, que começa lá no meu doutorado, orientado pela Vera, que compõe a banca aqui, orientado também, supervisionado, na verdade, no meu estágio doutoral na França, pela Angelina, que está nessa banca, de modo que, desde aquele momento, né, da tese, né, enfim, o conceito de mercadorias ele foi sempre fundamental e continuou sendo fundamental em todos os meus trabalhos posteriores, nos quais, enfim, a interlocução com todas as pessoas que estão aqui, né, Vera, Angelina, Fernando, Brígida, a leitura dos livros de Jorge Giraldo, né, enfim, sempre foram muito importantes para pensar esses desdobramentos, essas relações com o conceito, né, enfim. Nós teríamos aqui, eu acho, né, muitos outros colegas e amigos que tratam dessa questão, elas não caberiam numa mesa. Isso é prova que o conceito rende muito. Daria para fazer um número
da BIB, da Revista Brasileira de Informação Bibliográfica, só sobre o conceito de mercadorias políticas, né? No meu caso específico, né, que venho trabalhando com mercados informais e legais, os ilegalismos, que a Angelina já fez referência, né, há um diálogo explícito, né, enfim, dessa discussão com o conceito de mercadorias políticas, né? Na verdade, em outro momento, eu espero em breve, né, enfim, quando eu tiver um pouco de tempo, eu vou procurar desenvolver isso com mais calma, mas tem uma questão que sempre orientou, né, as minhas pesquisas, né, sobre tráfico de drogas, venda ambulante, transporte clandestino, a pequena passagem em que eu pude estudar as fronteiras brasileiras também, e mais recentemente as operações policiais, né, que tem a ver justamente o fio, digamos, que ligaria todos esses estudos, seria justamente pensar a maneira pela qual força, coerção, né, enfim, produz, regula e protege diferencialmente mercados que funcionam nessa zona de penumbra entre legalidade e ilegalidade, formalidade e informalidade, né, o lícito e o ilícito. E para entender, portanto, como é que esses mercados são produzidos, regulados e protegidos diferencialmente pelo uso da força, pela coerção, né? E aqui também pensando o uso da força e coerção numa zona de penumbra entre legalidade e ilegalidade, o conceito de mercadorias políticas é fundamental. Me parece que um dos grandes avanços, ou uma das grandes questões, na verdade, que o conceito de mercadorias políticas propicia é articular dimensões econômicas e políticas das trocas, né? Curioso que hoje pela manhã, quando estávamos dando aula, eu, Fernando e Michel, nós discutimos rapidamente justamente sobre esse ponto, né? Enfim, tem uma frase que eu cito num dos textos do Michel, em que ele conceitua mercadorias políticas, e que está escrito, né? Mercadorias políticas são serviços cujo preço não depende apenas das leis de mercado, mas também das avaliações estratégicas de poder, de recurso potencial à violência e de equilíbrio de forças. Aqui, a precisão habitual do Michel para definir conceitos, né? Ou seja, para mim, as mercadorias políticas elas estão justamente, né, enfim, em algo que a gente poderia chamar de uma economia política, talvez uma economia política baseada no capítulo 24 do Capital, né, enfim. E, enfim, depois de todos esses anos trabalhando, né, enfim, sobre esses mercados, me parece que se tem algo que esses mercados informais e ilegais têm de mais explícito do que os formais, né? Enfim, ou seja, se tem alguma coisa que os ilegalismos ensinam sobre os legalismos, né? Enfim, né? Na melhor tradição de pensar, por exemplo, como que a razão é explicada pela loucura, a lei é explicada pelo crime, ou o desvio sexual explica a sexualidade, né? Enfim, nessa melhor tradição, me parece que o que os ilegalismos ensinam sobre os legalismos é justamente que política e economia não são separáveis para entender como esses mercados são produzidos, regulados e protegidos diferencialmente, né? Nessa direção, o primeiro desenvolvimento que eu procurei dar para o conceito foi justamente pensar uma categoria, que é uma categoria nativa e analítica ao mesmo tempo, que é a categoria de ponto, né? O ponto de venda de drogas, né? O ponto de vendas em geral, né? Esse foi o primeiro desdobramento que eu procurei fazer do conceito de mercadorias políticas, né? Então, pensando o ponto de vendas, né? Enfim, desse ponto de vista, ele tem, digamos, uma dimensão econômica, né? Enfim, que está associada ao valor localização do ponto, né? O valor singular no conjunto da aglomeração urbana, né? Enfim, aquela esquina precisa entre duas ruas que propicia vantagens ou desvantagens para a compra e venda de mercadorias, mas também o ponto de vendas ele tem uma dimensão política, que é a autorização de uma agência de proteção para que a venda seja realizada. Essa autorização ela pode ser legal, como são, por exemplo, as autorizações que nós chamamos dos alvarás, né, os alvarás de funcionamento, que, mediante certas condições, a prefeitura autoriza a venda de mercadorias naquele ponto, mas podem ser também alvarás extralegais, né, enfim. Quando eu pensei, não dá para desenvolver essa ideia por completo aqui, né? Enfim,
mas quando eu pensei essa ideia de ponto, estava muito influenciada pela minha etnografia, né, feita junto com a Vera Teles, sobre a venda de drogas, né, enfim. Isso poderia ser melhor qualificado segundo as posições que estão postas no sistema de justiça criminal. Estou falando isso que, por exemplo, uma das coisas que apareceu em nossa pesquisa é que o preço dos alvarás extralegais de funcionamento, das mercadorias políticas que permitiam o funcionamento, né, da venda de drogas, estava operando de forma diferente, por exemplo, com relação às autorizações feitas pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, que é quem dá início à instrução, né, do inquérito policial. Né? Enfim, a gente poderia ir subindo isso para pensar as mercadorias políticas no judiciário, etc. Né? Enfim. Também há diferenças nas mercadorias políticas que apareceram nas pesquisas sobre as diferentes escalas, né, das mercadorias políticas. Quando nós fizemos, no quadro do NECVU, a pesquisa sobre segurança pública em fronteiras, nós encontrávamos uma situação muito particular em que eram, ao contrário do que nós víamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, cidades enormes, com pontos de venda varejistas de drogas, nós encontrávamos nas fronteiras cidades muito pequenas, com tráfico ataquedista e, portanto, atores muito diferentes organizados ao redor das negociações das mercadorias políticas. Isso tem a ver com uma questão de escala também, né? As mercadorias políticas também ajudam a entender a distinção entre mercados informais e ilegais, né? Enfim, a Angelina fez bem, quer dizer, quando estava fazendo pesquisa junto aos ambulantes, a venda ambulante, né? Enfim, foi a primeira pesquisa que eu fiz no âmbito do NECVU, inclusive, né? Enfim, o que eu encontrei o tempo inteiro foi uma disputa pelo ponto de venda das mercadorias. Essa disputa ela apresentava uma interface institucional, associações, sindicatos se formaram para demandar junto à prefeitura mais pontos de venda, né, exigir da municipalidade mais autorizações para pontos de venda, e tem toda uma história dessas associações e dos sindicatos que se fez nessa interface institucional que é impossível para o caso da venda de drogas, tá certo? Por motivos evidentes, né? Essas diferenças aparecem também, estou pensando nos meus trabalhos, sobretudo, né? Enfim, nos processos de formalização, né? Que eu pude trabalhar tanto no caso do transporte clandestino como da venda ambulante, ou seja, no momento em que você tenta fixar os vários movimentos reticulares dos mercados através de normas, né? Enfim, você desloca o campo de negociações das mercadorias políticas, mudam-se os atores, mudam-se as autorizações, mudam as regras de mercado e por aí vai. Então, as mercadorias políticas, nesse caso, não desaparecem, né? E os processos e os níveis de formalização vão mudando justamente as interfaces com as instituições. Acho que isso é uma questão importante para qualificar as mercadorias políticas também. Por fim, no caso das últimas coisas que eu ando trabalhando, que são as operações policiais, junto com a Carol Grillo, que também é do NECVU, né? Enfim, é evidente que as operações policiais são parte decisivas, né? Enfim, da construção do chamado arrego, né? No momento das operações policiais aqui no Rio de Janeiro, testam-se as forças entre policiais e traficantes e o preço das mercadorias políticas aumenta ou diminui segundo essa regulagem das forças, né, de enfrentamento. Né? E como a Carolina Grillo aponta muito precisamente, paradoxalmente, os morros ficam mais inseguros quando a boca está fraca, ou seja, quando ele é simultaneamente incapaz de pagar o arrego cobrado e resistir à repressão policial. Mas de outra angulação, que é o que a gente tem trabalhado mais densamente agora, né, nesse levantamento das operações policiais que nós estamos fazendo, o tema das mercadorias políticas aparece também de outra forma, né? Enfim. Por quê? Porque nós estamos pensando as operações policiais como o grande instrumento da ação pública na área de segurança, no caso do Rio de Janeiro, é onde você concentra, né? Enfim, os recursos humanos, tecnológicos e financeiros para o uso da força do Estado e, portanto, é onde você produz, regula e protege diferencialmente mercados legais e ilegais. Ou seja, como grande instrumento da ação pública, né, as operações
elas vão mostrando, em conjunto com a dinâmica do arrego, né, enfim, outra coisa. Né, enfim, nós fizemos um levantamento sobre operações policiais que divulgamos para os últimos 15 anos. Né, enfim. Aí, a partir dessa análise histórica mais longa, digamos, a gente consegue esboçar alguns processos históricos interessantes. Então, por exemplo, no momento de bonança, né, enfim, no momento de fartura da riqueza circulante, sobretudo na primeira metade dos anos 2010, né, enfim, as operações policiais ajudaram a produzir a chamada cidade olímpica, cidade dos mega-eventos, a fronteira urbana, que é a Zona Oeste, seja fazendo remoções, seja também preservando grupos milicianos das próprias operações policiais que aproveitaram isso para realizar suas práticas extrativas muito fortemente, mas ainda que não exclusivamente, né, assentadas nos serviços públicos de transporte, de habitação. Né? As milícias, elas são uma espécie de síntese das mercadorias políticas, dada a centralidade da proteção e da extração no seu modelo de negócios, né? Enfim, no seu modelo político também. Né? E, desse ponto de vista, nós mostramos, nas últimas coisas que nós publicamos, né? Enfim, que elas saíram duplamente favorecidas. Né? Enfim, valorização imobiliária que foi criada pelo uso da força, e também uma tolerância, uma conivência com relação à repressão policial. Em seguida, no momento de crise econômica da segunda metade dos anos 2010, quando aumentam-se os crimes contra o patrimônio, o direcionamento do uso da força pelas operações policiais foi feito para proteger as mercadorias em detrimento das vidas. Aliás, essa também é uma equação que, enfim, não é o tema da mesa de hoje, né? A relação entre pobreza e crime, que o Michel vem defendendo uma visão bastante importante já há muitos anos. Né? Enfim, mas no nosso caso, tratava-se de entender como proteção patrimonial, como a proteção patrimonial, ela também era uma maneira da gente entender a intervenção financeira e militar aqui no Rio de Janeiro. Né? Enfim, nós tínhamos uma reivindicação de poderosos grupos privados, patronais, para a proteção patrimonial, no momento em que os crimes contra o patrimônio estavam aumentando muito. O que eu estou querendo dizer com essa rápida passagem sobre a questão das operações é que, seja no momento da crise, seja no momento da bonança, de formas diferentes, em níveis diferentes, as negociações ao redor das mercadorias políticas, ou seja, do uso da força e da coerção, produziu, regulou e protegeu mercados legais e ilegais. Né? Enfim, me parece que é isso, digamos, que é esse pano de fundo que a gente só entende, né, enfim, com o conceito das mercadorias políticas, que está dado, por exemplo, na atual suspensão das operações policiais aqui no Rio de Janeiro, via a DPF 635, a DPF das favelas. Portanto, não é simplesmente, para o caso da suspensão das operações nesses últimos meses, uma questão de controle externo das polícias, é muito mais do que isso, né? O pano de fundo mais geral, que a gente entende pelas negociações das mercadorias políticas, é esse regime diferencial de produção de mercadorias políticas, essas relações entre política e economia. Esse é o desafio, é esse o tamanho do problema, do conflito que está posto nessa questão. Né? Eu fiz em 15 minutos, era o que eu poderia fazer, né? Uma rápida passagem, muitas coisas diferentes, não dá para desenvolver cada uma delas aqui, né? Mas eu queria pelo menos pincelar, né? Enfim, nesses muitos temas que eu fiz menção, apenas menção aqui, e que foram atravessando essa minha obsessão de entender o uso da força e mercados, como o conceito de mercadorias políticas esteve sempre presente. As mercadorias políticas, elas são um conceito-chave para esse entendimento das relações entre as dimensões políticas e econômicas, que vão pontuando o entendimento dos ilegalismos e, por que não, ilegalismos também. Né? Enfim. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui o convite, agradecer a interlocução com o Michel e, mais uma vez, chamar a atenção para a potência enorme desse conceito que foi cunhado pelo nosso querido Michel. Obrigado, Michel.
Obrigada, Daniel, por essa exposição variada e rica, mas que ilustra bem a importância desse tema das mercadorias políticas. Nós vamos passar diretamente a palavra para o Fernando Barbosa, e no final, enfim, se houver tempo, a gente pode voltar a uma discussão mais geral. Fernando. Muito obrigado, Angelina. Também queria começar agradecendo o convite para participar do seminário. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer a tua apresentação, Angelina, e, bom, agradecer esse tempo de convívio, de trabalho no UNECVU. Para mim também eu sou professor do IFIX, o UNECVU é um laboratório dentro da unidade na qual eu trabalho, e desde que eu entrei em 2009 no IFIX, ele tem se transformado ao longo do tempo numa segunda casa para mim também, né? Junto com Michel, com Joana, com Bruno, com Alexandre, e particularmente com Daniel e com Carol, com quem trabalho, e digamos, estamos envolvidos em várias questões, mas também com outros colegas, César, Kátia, Clarissa, e, bom, participei de alguns projetos junto com todos eles, e para mim tem sido uma interlocução muito importante. Na verdade, eu venho não dessa discussão de legalidade e de criminalidade, eu venho mais de uma discussão sobre mercados e sobre comércio. A minha pesquisa de doutorado foi sobre comércio de fronteira, e eu escolhi especificamente não trabalhar sobre essas definições, mas elas foram se impondo, né? E assim como foram se impondo, elas terminaram sendo chaves e centrais nas minhas pesquisas. Depois da fronteira, fui para espaços de produção de confecções informais, e depois nos mercados de rua, aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades. E bom, nesse percurso de trabalho sobre esses mercados informais, ou ditos informais, aí me encontrei com a mercadoria política, né, com o conceito de Michel, e com as discussões em torno disso, né? E eu acho assim, eu vou fazer simplesmente alguns comentários sobre a categoria, sobre o rendimento dela. Claramente, eu tenho uma parte dessa discussão junto com Michel, também se dá junto com Daniel, que a gente vem trabalhando há um tempo, né? Fomos chegando por caminhos diferentes, né? Mas sobre objetos similares, também trabalhando com mercados de ambulantes, com regulação de transportes informais. Eu trabalhei com mototáxis, e claro que essa dimensão da autorização e da negociação, da possibilidade de estabelecer pontos de venda, trabalho de transporte e demais, existe a negociação com as autoridades, né? Então, aí entra toda uma série de transações. Em certa medida, eu leio a discussão de Michel como a reintrodução de uma dimensão econômica naquilo que muitas vezes aparece ou é considerado exclusivamente como uma conduta de ordem moral, né? Ou imoral, poderíamos dizer. O agente da lei obtém de uma transação considerada como extorsiva é, em verdade, parte de uma troca, né? E o que está sendo trocado é precisamente uma mercadoria, e essa mercadoria é proteção. Essa é um pouco a chave do conceito de mercadoria política em Michel, como eu entendo ela, né? E que, na verdade, que está sendo, digamos, a proteção, que é o objeto da troca, na verdade, ela tem uma série de uma míria de ações, né, que ela potencializa.
Por exemplo, o Daniel falou dessas autorizações, não, né, que são negociadas, os alvarás, mas que se colocam, em todos os nossos casos, se coloca de forma clara, né, a autorização para estar trabalhando, vendendo nesse ponto, na rua, né, não simplesmente o ponto de vendas de drogas, sino qualquer camelô que tem que negociar o seu lugar, né? Mas também, além de autorizações, também são negociadas certificações, né? Por exemplo, no transporte de mercadorias da fronteira para as cidades, muitas vezes o que se dá, digamos, o policial que autoriza a passagem de um ônibus, ele certifica ele para a sua circulação mais na frente, né? Outros colegas irão a reconhecer a certificação informal otorgada por aquele colega, né, e permitirá que esse ônibus continue o seu trânsito. Aliás, várias delas que também trabalhamos, discutimos, eu fui crescendo também com tudo que aprendi com a Brígida, né, nesses trabalhos nas fronteiras com Paraguai, com Brasil, e nesses pontos de passagens vários, né. Agora, a gente poderia dizer que, digamos, qual seria uma frase outro dia conversando, eu não me lembro se está nas aulas com o Michel, ele levantou a questão, bom, na verdade, a exclusão do Estado possibilita, nesses espaços, possibilita que uma nova relação de poder seja investida na troca, aquela que acena com a possibilidade de reintroduzir o Estado a qualquer momento e interromper a troca, né? É como que o agente retira a presença estatal para uma transação particular, mas sempre com a possibilidade de ser reintroduzido o Estado no momento em que digamos, que interromperia a troca, né? Qual seria a possibilidade de sair dessa relação pessoalizada, né, estabelecida com esse agente, por exemplo? No caso dos ambulantes, por exemplo, como Daniel levantou aqui, seria através de uma relação, transformar essa relação pessoalizada numa relação coletiva, né? E aí é que entra nas negociações com as associações, com os sindicatos, a possibilidade de construção de um outro tipo de relação, né? Que seria uma relação negociada de forma no atacado ou uma relação reestruturada a partir da legalização, né? E aí é que entra toda a dinâmica do trabalho político da representação, né? Que, paradoxalmente, nos processos de formalização, ele se enfrenta com uma série de contradições, né? Quais são essas contradições? É que as formas de negociação coletiva muitas vezes se enfrentam ou estão em contradição com as formas individualizadas de regulação, né? Um permissionário que ganha, por exemplo, um box para trabalhar no mercado popular é individual, digamos, o regulamento, na verdade, entra em contradição com as formas coletivas e informais de regulação, né? A partir dos quais se conseguiu esse mercado popular, a partir do qual, por exemplo, se conseguiu ocupar uma rua. Então, se a regulação é individual, digamos, o processo que leva a essa possibilidade de estar lá individualmente é processo de uma negociação e um trabalho coletivo. Mas esse trabalho coletivo não está contemplado na regulação, nem na lei. Isso abre a possibilidade de manter a possibilidade das mercadorias políticas, pela precariedade que está implícita entre essa desfasagem entre negociações coletivas, regulações coletivas e sujeitos individuais como sujeitos de direito dessa formalização, né? Mas, bom, então, quais seriam as condições para eliminar as mercadorias? É possível pensar a eliminação das mercadorias políticas desde um mecanismo democrático? Bom, é difícil, mas vemos que
mesmo uma das formas é a proteção da lei, né? Se a lei codifica de forma tal que as coisas garantam, digamos, a regulação, o reconhecimento e a padronização, talvez consigamos chegar. Vemos que, por exemplo, nos casos de formalização do trabalho informal, tem algumas contradições que garantem a reprodução da precariedade. Mas também vemos que os esforços de formalização, por exemplo, mais contemporâneos, envolvem algumas formas, isso são coisas que fomos construindo com Daniel na reflexão, né? Formas que saem dessa negociação mais ampla da disputa e o reconhecimento pelo trabalho e vão para as formas empresas, e que aparece a partir de uma série de formas singulares, né? Microempreendedor, uma lei de 2008 aqui, microimportador, uma lei de 2009, 2012, que é para formalizar e regularizar o trabalho dos sacoleiros, né? Uma lei exclusiva, de operação exclusiva em Cidade del Este, Foz do Iguaçu. Microdistribuidor, a forma, por exemplo, de distribuição que algumas empresas, grandes empresas, estabelecem para a alimentação dos circuitos comerciais nos bairros populares. E aí vem uma série de perguntas que a gente se poderia formular, né, sobre esse micro que aparece. É como que a inscrição frente à lei, na última década, permite a garantia de alguns direitos a partir da individualização de um sujeito econômico, né? Mas que nada dizem a respeito das garantias em relação à atividade. Ser microempreendedor individual não garante o ponto para vender na rua. Ser que é necessário para poder pleitear um trabalho de camelô, mas, digamos, entrando, digamos, se legalizando como MEI, não garante o ponto, não garante digamos, a linha, digamos, de mototáxi. É como que todas essas micro-regulações não impedem a necessidade de ter que seguir negociando o espaço para vender ou a rota para transitar, né? E a gente poderia se perguntar, né, o que esses micros, essa multiplicação de micros dizem em relação à redução discursiva e formal, né, desses microatores. Estamos falando de microdireitos, né? Pareceria que vamos reduzindo a uma dimensão mais micro da vida social, né? A outra alternativa que temos seria qual? A eliminação da regulação, talvez, né? A eliminação da regulação coletiva, a pergunta que vem em seguida é, bom, quem regula, né? Muitas vezes, em alguns casos, temos a eliminação da regulação, de fato, para a venda ambulante e demais. E o que vemos é a transformação, digamos, a aparição de novos atores que passam a regular. Digamos, os mercados de produção não necessariamente passam a ser estatais, mas são outros, né? Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra dimensão que eu acho que é importante para pensar essa eliminação da regulação, que, na verdade, a gente poderia pensar as mercadorias políticas como uma eliminação da regulação parcial, né, se você quer. O mercado de proteção opera precisamente a partir da não efetivação da regulação em determinados momentos, em determinadas condições, né? Por isso, eu acho que tem uma coisa assim pensando que é um trabalho que vem, digamos, eu acho que, digamos, assim, para ir fechando já a minha fala, talvez deveríamos investir
nos processos de conversão, né? Talvez também é uma coisa que com o Daniel há um tempo discutimos, depois deixamos, mas é uma ideia que vai e volta, né? Em que sentido? Na verdade, nos mercados de proteção, você não simplesmente acumula dinheiro, né? Na troca, digamos, para deixar funcionar uma rota, por exemplo, de transporte, para deixar funcionar, digamos, o comércio de uma rua ou, digamos, um ponto de venda de determinadas questões, digamos, você acumula também relações, né? O trabalho, digamos, da venda de mercadorias políticas não é simplesmente um trabalho de extorsão, né? Também é um trabalho de permissões e de construção de relações, de reconhecimentos, né? E eu acho que, digamos, a conversão dessas, digamos, o resultado dessas transações é capital e relações, riqueza e prestígio. E a partir de uma digamos, depois da relação com o Negbu, eu terminei enveredando em mercados que eu não tinha trabalhado, né, que são os mercados ilegais, né? E com uma das pesquisas de fronteiras, terminei trabalhando na fronteira com Bolívia, em Guaxará-Mirim, especificamente sobre o mercado de drogas, né? E uma das coisas que apareceu lá de forma muito singular, né, especialmente não no circuito varejista, digamos, de circulação de drogas na fronteira, sino no circuito atacadista, os empresários, digamos, era a necessidade de conversão, tanto econômica, digamos, aquilo que é reconhecido muitas vezes simplesmente como lavagem de dinheiro, na verdade é muito mais que isso, né? Eu acho que o que temos, talvez o conceito de mercadoria política abre para pensar formas de acumulação de poder e de relações que podem se transformar e precisam ser convertidos em outras formas de capital. E eu acho que hoje em dia o que estamos vivendo é como esse capital tem sido transformado em capital político. Digamos, nós pensamos que as trocas de mercadorias políticas simplesmente trazia era acumulação de poder econômico para os atores, mas o que talvez temos que começar a pensar é como esse capital é transformado em capital político que rende, ocupa, não simplesmente vai fazendo o Estado, sino que vai transformando, digamos, as formas de operação das regulações, as possibilidades da tolerância, em alguns casos, a afirmação dura e estrita, em outros casos, digamos, tudo aquilo que Foucault chamava de legalismo, né? Mas agora, a partir de um mecanismo que é constitutivo das formas de operação do Estado brasileiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, vemos que essa conversão de capital e de relações tem dado frutos ao longo de várias décadas, e na colonização tanto do poder municipal, do poder estadual, e podemos dizer, hoje em dia, do poder nacional. Então, simplesmente assim, eu acho que o conceito de mercadoria política é um conceito que rende, não por acaso, talvez foi formulado aqui, digamos, tratando de fazer uma sociologia dos conceitos, né? Além da capacidade e da brilhantez de Michel, eu acho que também é interessante pensar por que essas ideias surgem aqui e o que elas iluminam e estão entremeadas com as formas econômicas e políticas daqui, né? E talvez poderíamos, acho que merece ser desenvolvido em várias direções que ainda nos exigem desafios a todos nós. Com isso, termino minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Ou seja, eu acho que
a acumulação das falas de vocês foi uma coisa muito interessante, ou seja, de ouvir, não? Ou seja, a pluralidade das negociações, mas também aquilo que o Fernando está colocando em relação ao caráter dinâmico dessas negociações, em relação à própria lei, em relação à própria construção e a operação no Estado. Nós vamos agora passar a palavra para o Jorge, para mais uma intervenção sobre essas questões. Está com você a palavra, Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, a Michelle y a Negbu por la invitación. Y bueno, aprendiendo mucho de ustedes en esta conversación sobre mercancías políticas. Como comprenderán, nosotros empezamos a acercarnos a los estudios sobre economía criminal recién en el año 2005, en vista de que el conflicto armado interno colombiano acaparó, casi que monopolizó la atención de los estudiosos sociales en Colombia. Pero en 2005, cuando en la Universidad de AFID en Medellín estábamos discutiendo nuestras líneas estratégicas de investigación, encontramos que estábamos ante una declinación del conflicto interno armado y que probablemente los temas de seguridad pública, de seguridad ciudadana y de economías ilegales iban a cobrar más relevancia. Hacia el año ya 2011 tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Michelle y con el núcleo de estudios en ciudadanía, conflicto y violencia urbana, y a compartir algunos escenarios en Colombia, en Río de Janeiro, en Argentina, probablemente también en alguna ocasión en México. Y digamos que en la primera aproximación, este encuentro nos ayudó primero a desnarcotizar nuestros enfoques sobre economía ilegal, que estaban muy acaparados por los trabajos sobre narcotráfico, especialmente sobre la macroeconomía del narcotráfico, no sobre los estudios micro. Y en segundo lugar nos ayudó a entender más los aspectos de economía política de los actores del conflicto colombiano, esto es, de las guerrillas y de los paramilitares. Dicho esto, quiero dedicar mi espacio en este panel a dos cosas. Una, a contarles un poco cuáles han sido las sugerencias que hemos desarrollado a partir del concepto de mercancía política. Y el segundo punto sería una cosa que para nosotros es relevante, lo voy a decir en su momento, es el llamado de atención que encontramos en los estudios de Negbu sobre el capitalismo político. Como ya dijo Daniel ahora, digamos, el concepto de mercancía política en un principio nos ayudó a comprender la labilidad, la borrosidad, la frontera borrosa que existe de un lado, entre la esfera económica y la esfera política, algo que en los estudios, digamos, más tradicionales tiende a separarse, primero por razones metodológicas, pero luego
se sigue manteniendo esa separación tal vez sin mucho sentido. Y luego también esa frontera delgada que existe, o esa zona de penumbra, como decía Daniel, que existe entre la economía legal y la economía ilegal. A partir de esta relación, nosotros creo que tratamos de hacer 3 sugerencias. La primera sugerencia es que el mercado informal, como un mercado distinto del mercado criminal y del mercado legal, puede ser una arena de disputa entre la economía legal y la economía criminal, ¿sí? Aquí creo que hemos acompañado esta reflexión un poco de los trabajos que hizo algunos de los coinvestigadores de Elinor Ostrom, sobre todo en la India, a partir de las relaciones entre sector formal y sector informal, y cómo probablemente, a propósito de las preguntas que planteó Fernando, el desideratum de un Estado democrático de derecho no sea la eliminación de la economía informal, sino una articulación virtuosa con la economía formal y con las regulaciones estatales. Y en ese sentido podríamos ver que hay allí una arena de disputa con los grupos criminales. La segunda sugerencia es que podríamos intentar establecer ya en los estudios de caso y en los estudios, por supuesto, más empíricos, una gradación, unos niveles de grado de los mercados políticos según tres tipos de rasgos. Primero, según el carácter de la mercancía. Segundo, según el carácter del intercambio. Y en tercer lugar, de acuerdo al tipo de mecanismo de gestión de los contratos. Y en este punto a mí me gustaría insistir en que el concepto de mercancía política supone, a nuestra manera de ver, que hay contratos implícitos, contratos tácitos en las relaciones entre los agentes que participan en los mercados políticos. Y si tratamos de avanzar un poco más, tal vez yo diría que si no podemos identificar cuál es el tipo de contrato, probablemente es porque no nos encontremos ante un mercado político. Y la tercera sugerencia es que quizás podamos identificar un tipo de mercados criminales que no son mercados políticos, como aquellos en los que se da básicamente un acto predatorio. Yo ahí puedo apartarme un poco de algunos textos de Michel, especialmente los que aparecen en Crimen y Violencia, porque quizás en el secuestro y en algunos tipos de extorsión, pero sobre todo en el secuestro, yo creo que es más claro que hay un acto de depredación donde es muy difícil identificar cuál es el intercambio o cuál es el tipo de contrato implícito que hay allí. Y por esto, en algún texto anterior mío, yo sugería que tal vez la economía criminal podíamos entenderla como parte del engranaje del capitalismo político, pero que en sí misma
no representaría un mercado político. Esa es como la primera parte en la que quería enfocar mi comentario. La segunda parte tiene que ver más con el capitalismo político. Yo creo que para nosotros y en general creo que en América Latina es muy importante el llamado de atención que ustedes desde NECBU hicieron sobre esta categoría weberiana del capitalismo político. En Colombia, digamos, los estudios sociológicos están mucho más influidos por el funcionalismo norteamericano y por el marxismo que por la sociología weberiana, y por eso creo que para nosotros fue un aporte. Y de allí quisiera retomar dos cosas. La primera, lo que Michel llama las relaciones peligrosas entre los agentes estatales y los agentes criminales, porque digamos, para nosotros va siendo relativamente claro que en la transición del conflicto armado a la paz, cada vez adquieren más relevancia los agentes estatales como interventores y como operadores en los mercados políticos ilegales, ¿sí? Y entonces este tema de relaciones peligrosas entre Estado, sobre todo en el nivel subnacional, funcionarios públicos, jefes políticos y organizaciones criminales, resulta una veta de investigación muy interesante. Y el otro punto que trabajamos a partir de esta noción de capitalismo político es ya el concepto de descarga que aparece en la historia general de la economía de Weber, pero que ha sido un poco más desarrollado por Achille Mbembe y que nosotros hemos usado sobre todo en los estudios sobre explotación ilegal del oro. Sobre todo si entendemos que en casos como la explotación del oro en Colombia, no sé si sea el caso de Brasil, pero puede ser el caso de Perú también, hay un traslado de las operaciones estatales a delegados en un territorio determinado, y esos delegados no se encargan de una simple gestión económica, sino que también ejercen dominación política. Y por eso entonces el concepto de descarga puede ser importante ya en estudios, si se quiere, un poco más de macroeconomía, de las economías ilegales. Así que en estos puntos creo yo es donde nos hemos enriquecido bastante con los aportes de NECBU, y en particular a raíz del concepto de mercado político, que creo que en Colombia fue una novedad y que nos ayudó a ampliar bastante nuestro espectro de investigación. De nuevo, muchas gracias por la invitación y por compartir sus hallazgos con nosotros. Muito obrigada, Jorge, por esse olhar colombiano sobre o conceito de mercadorias políticas. Nós vamos passar a palavra para a Brígida. Para a intervenção dela. Muito obrigada, Angelina. É um prazer para mim muito grande estar aqui com todos vocês, comemorando esses 20 anos do Núcleo, 20 anos dos quais eu estou há 17 participando aqui das atividades,
criando muitos afetos, sentindo o Nequivu a minha casa, né? Mesmo na distância na qual eu me encontro, porque eu voltei para morar na Argentina. E eu quero ressaltar o valor tão importante dessa iniciativa de criação do núcleo. Parabenizar o Michel, que ele com toda a garra levou à frente durante muito tempo com uma generosidade imensa, forjando grandes intelectuais, porque a verdade é que nessa forma em que ele conseguiu levar adiante o núcleo, ele criou formas de trabalho, de trocas, de respeito pela diferença de olhares, pela complementariedade nesses debates, né? E a cooperação, que são valores muito importantes que eu tenho aprendido e, de fato, desenvolvo no próprio espaço de trabalho que eu criei, que se constituiu com o nome de Zona de Etnografia Marginal, em Misiones, e que se alimentou dessas experiências de trabalho do Nequivu, assim como das experiências desenvolvidas junto a Rosana Guber, a grande etnógrafa no Centro de Antropologia Social do IDES, na Argentina. Eu ingressei no núcleo em 2003, né? E também fascinada por essa articulação da sociologia com a antropologia. Vou recuperar o termo que ontem foi falado, em homenagem ao Machado, que é a sociopologia, né? Que é uma experiência que eu não conhecia e achei muito interessante, precisamente porque, entendida pelo menos como trabalho de campo, a etnografia fornece várias formas digamos, de trabalho que permitem puxar do campo para fora, para o que é a teoria social, boa parte dessas questões que algumas têm sido problematizadas e tornadas conceitos a partir da obra do Michel, e que toda a galera que está trabalhando nesse campo tem aproveitado e feito um uso muito interessante dos trabalhos de campo para conceitualização e debate com a teoria social. Bom, agora, em homenagem ao Jorge Giraldo, eu vou passar a falar em espanhol para poder fazer mais democrática essa apresentação, né? Mas no coração eu quero dizer que eu sou muito feliz por ter todos vocês nesse espaço de diálogo e muito orgulhosa também por ver o crescimento de todo mundo nesse tempo que eu acompanho o núcleo. Eu queria fazer uma sobrevoada assim, muito rápido sobre as investigações dentro do núcleo que se realizaram no período que eu empecé a participar. Y para poder mostrar y marcar de qué manera el desarrollo de estos conceptos que hoy están siendo utilizados más allá del Brasil, creados por Michel, son útiles y ellos tienen un anclaje muy importante en las investigaciones realizadas, una de las cuales fue el proyecto sobre pericias, sobre los informes periciales que se desarrollaban dentro del Instituto de Criminalística de Río de Janeiro, a partir del cual lo que el trabajo de campo reveló es que aquello que las pericias podían considerar como resultados objetivos de verdades definitivas, estaba compuesto por una serie de indagaciones que no necesariamente revelaban una única verdad que funcionase como prueba. Entonces, estos estudios nos llevaron a entender que había formas de hacer las pruebas, y esto obviamente nos obligaba a pensar el Estado desde sus propias tripas, podríamos decirlo así, ¿no? El hecho de que las pruebas se hicieran a partir de los especialistas que desarrollaban los estudios periciales no significa que los resultados fueran falsos, sino todo lo contrario, que se trataba de indagaciones que tenían ejes situados, digamos, las personas analizaban, los análisis eran situados y contextuales y articulaban elementos mucho más allá de aquellos que se les ofrecían para el análisis.
Entre estos elementos aparecía la imaginación, la interpretación, el conocimiento previo sobre fenómenos que estaban investigando, fueran homicidios, fueran sustancias que se encontraban en diferentes contextos de las investigaciones, y que todas estas cuestiones operaban como articulaciones entre los elementos disponibles que ellos tenían para conocer, y se iban repitiendo como un mecanismo de conocimiento y de operación. Esto significa que estas prácticas formaban parte del Estado, de la justicia y de la investigación, y le daban la base al inquérito policial para poder iniciar los procesos. Y acá aparece el inquérito policial como otra de las investigaciones importantes que realizamos en el núcleo, y que nos permitió también conocer grandes momentos de estas investigaciones dentro de las policías y junto con la justicia, y descubrimos así que había modos diferentes de organización en este instrumento administrativo que es el inquérito policial, y que en última instancia es un instrumento que está orientado por una ideología arraigada en la cultura, que es de corte inquisitorial, corte inquisitivo. Y esto genera una perspectiva. También, con esto quiero decir, no se trata de un error, justamente, la existencia del inquérito no puede ser concebida como un error, sino como una forma de ese Estado que procede en términos de justicia, ¿no? Y un elemento que aparece muy marcante también es la centralidad del poder ejecutivo. Y cuando digo ejecutivo, digo la capacidad de ejecutar, y en este sentido, el poder del Estado de ejecutar. Y acá también, un poco jugando con las palabras, voy a hacer referencia a los autos de resistencia, que fueron también objeto de otra investigación que vino decantando de todos estos conocimientos. Sabemos que esta centralidad del procedimiento inquisitivo hace un gran énfasis en la investigación, y también descansa en lo que es el trabajo del Poder Ejecutivo como represión y como trabajo ostensivo. Entonces, estos estudios de autos de resistencia también nos llevaron a las comisarías donde se desarrollaban, en principio, donde nacían estos inquéritos, y esto nos reveló el tránsito por todos estos espacios del Estado, nos reveló que había una gran permeabilidad entre los poderes, algo que la teoría social pronuncia como una forma muy aséptica, y separada, y como un derecho de la democracia, y que en la práctica eran también fronteras muy permeables o inexistentes en muchos casos, y que los poderes coexistían a pesar de estar separados formalmente en lo que es la administración estatal. De esta forma, la jerarquía que predomina predominantemente en la clasificación de los hechos, y volviendo un poco a los autos de resistencia, es decir, a la acción del Poder Ejecutivo, nos mostraría que en realidad dentro del universo de los seres humanos, y acá voy a robar una frase de Eduardo Viveros de Castro, todos somos humanos, pero algunos son más humanos que otros, parafraseándolo. Este estudio tuvo un gran impacto en Brasil, el estudio sobre autos de resistencia, pero lo que vemos es que a medida que fuimos profundizando sobre estos fenómenos, en el corazón de todos estos procedimientos, tanto en lo que fue la investigación pericial, como el montaje del inquérito policial, como la propia acción policial en el trabajo ostensivo, en el trabajo preventivo y también en el trabajo represivo, el concepto de mercancía política tiene un lugar muy importante. Y es muy elucidativo en tanto tal, siempre que refiere, ¿no?, como acá ya se dijo, a prácticas de intercambio que están ancladas en relaciones asimétricas de poder, y que, siendo que el poder obviamente no siempre está dentro de la administración estatal, y acá es importante hacer ese señalamiento, porque justamente muchas veces
lo que sería el gobierno no estaría necesariamente adosado a las formas de administración estatal, que puede ser un poco lo que ha sucedido en Colombia, y que la ganancia económica, volviendo al concepto, no es solamente un aspecto, o sea, no es un único aspecto y tampoco siempre es el más importante, como señaló Fernando. Entonces, lo que podemos ver es que el concepto de mercancía política, que no podemos confundir con los hechos, con los objetos a analizar, de la misma forma que el concepto de ilegalismos, dentro del cual el concepto de mercancías políticas ocupa un lugar importante y ayuda de forma elucidativa a instrumentar el concepto de Foucault de ilegalismos, no resuelven, digamos, situaciones y son mecanismos de resolución de tensiones y conflictos y facilitadores que van cosiendo en realidad lo que está de manera explícita entendido como universos separados que son lo legal y lo ilegal. Esta formulación, ¿no? Lo legal y lo ilegal, que opera como un parámetro moral ideal de funcionamiento y cuya trascendencia va accionando la gestión de los ilegalismos y de las mercancías políticas, por cierto, son conceptos, como acabo de decir, que no pueden ser confundidos con los fenómenos. Y acá también quería hacer referencia como ejemplo también, o como forma de ilustrativa, a la idea del secreto. Dentro de estas investigaciones yo también me aboqué a estudiar el papel del secreto, el lugar del secreto dentro de la investigación policial, y bueno, descubrí que para la investigación policial y judicial es una llave muy importante que permite comprender la gestión de los ilegalismos al interior de estas instituciones a partir de las mercancías políticas. Y retomando un poco la idea de los mercados ilegales, yo quisiera enfatizar que estamos utilizando el término de mercados ilegales de una forma bastante reificante, y que, bueno, un poco también inspirada en las propuestas de Joshua Heyman, un antropólogo de la Universidad de Texas, del Paso, me interesaría resaltar que podríamos reemplazar el término ilegales por ilegalizados, porque el concepto de mercados ilegalizados pone un énfasis muy importante en el desarrollo histórico que hace de estos fenómenos fenómenos problemáticos hoy, pero que no son inherentes a los hechos que nosotros observamos. Los mercados ilegalizados son fenómenos mutantes y son fenómenos versátiles que van produciendo ideas en la población, y esas ideas muchas veces no ayudan a resolver esos problemas y sí a empeorarlos, ¿no? De la misma manera que la noción de violencia que tanto trabajó Michel no puede pensarse como un fenómeno explícito y dimensionable, porque la violencia es una relación, y al ser una relación crea los términos en los cuales se permite reproducir determinado tipo de interacción. Y en este sentido, me parece que recupera un poco la idea de relación, recupera la sinergia con las intervenciones del Estado. O sea, funciona, como se dijo antes, como planteó Michel ayer, funciona como una respuesta también a intervenciones violentas o intervenciones conflictivas que crean respuestas, y bueno, tenemos gran experiencia y datos que sostienen y respaldan estas afirmaciones. Entonces, bueno, creo que para cerrar y sintetizar, todo lo que venimos conversando hasta ahora pone bastante de relieve que no podemos pensar estos fenómenos con herramientas que se sostengan en la perspectiva y la defensa del funcionamiento del Estado. En este plano yo soy bastante tajante, y creo que la experiencia del núcleo en todas sus investigaciones
acompaña estas apreciaciones, porque yo me he formado y he aprendido ahí, que no podemos adoptar perspectivas estadocentradas, como de hecho la idea de sujeción criminal o mercancía política afirma, ya que el centramiento desde la visión del Estado no nos permite avanzar en la comprensión de estos fenómenos. Bueno, como se cumplió mi tiempo, voy a cerrar por aquí agradeciéndoles a todos la escucha y, bueno, dándole la palabra a Vera, que es quien sigue, según entiendo, sin ser la moderadora y por el poco tiempo que hay. Muchas gracias. Obrigada, Brígida. Antes de passar a palavra para a Vera, eu queria só observar que essa ideia dos mercados ilegalizados a que você se referiu me fez lembrar de como na literatura francesa sobre migrações, a partir de um determinado momento, passou-se a falar de migrantes clandestinizados, porque, evidentemente, a referência a essa operação pelo Estado de clandestinização dos migrantes, ela vai junto com o lugar que eles vão ocupar enquanto trabalhadores clandestinos também na economia europeia. Ou seja, as duas coisas caminham juntos. Bom, então vamos passar a palavra para a Vera para fazer, ou seja, para a árdua tarefa dos comentários. Vera, seu microfone. Bom, então, boa tarde, quase boa noite para todo mundo. O meu tempo é curto, né? Não sei como é que está aqui o nosso controle de tempo, mas, enfim, a gente tem uma agenda meio espremidinha, né? O que, na verdade, me cria um certo álibi para contornar esta formidável tarefa impossível, né, de fazer um comentário aqui, né? Mas, enfim, o tempo é muito curto, mas eu não posso deixar de falar, né, primeiro, de agradecer, sim, um pouco, enfim, o privilégio de poder compor essa mesa, né? Acho que o Daniel falou um pouquinho disso no início, enfim, a gente tem uma trajetória que é São Paulo, né, né? Mas, enfim, eu acho que desde algum tempo, que não só a importância do trabalho do Michel, que realmente redefiniu inteiramente a maneira como a gente lidava com as questões que a gente se defrontava das nossas pesquisas, mas aí tem toda uma rede de relações, de afetos, de cumplicidades que foram construídas durante todos esses anos e que está aqui nessa mesa, né? Inclusive, um prazer de poder dividir isso com a Angelina, né? Que nós partilhamos, enfim, um longo percurso. Em outro momento a gente pode falar disso, mas, enfim, meu tempo aqui é curto, né? Mas, enfim, eu não posso deixar de fazer um pouco esta homenagem também a toda essa articulação que acaba sendo feita, que, enfim, que essa comemoração permitiu, enfim, relançar, né? E é assim que eu entendo, inclusive, essa mesa, né? Gostaria de falar mais sobre isso, mas eu estou aqui um pouco aflita com o meu tempo, né? E como o tempo é curto, eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas aqui, né? Primeiro, uma questão que eu acho que a Angelina ela fez o comentário no meio do caminho, quer dizer, que é impressionante como a noção de mercadoria política ela acaba permitindo, ela permite, na verdade, uma multiplicidade de perspectivas, de aberturas de frentes de análise, frentes de pesquisa empírica e de perguntas que vão se abrindo, né? Então, esta fecundidade, né, esta que fala, muitos de vocês falaram, a noção rende, né? Eu gostaria de recuperar aqui com vocês qual foi o meu percurso, inclusive, na hora que eu descobri a noção e qual era a importância dela, né? Em algum momento, eu acho que eu escrevi isso em algum lugar, e é uma questão que eu sempre enfatizo para os jovens pesquisadores que estão se iniciando nesse tema, né? O percurso, porque o Michel ele faz um percurso que eu acho que é muito poderoso, quando ele diz, olha, bom, é preciso se desvencilhar da categoria exatamente de violência e a categoria moral de corrupção, que é um pouco a maneira como normalmente é um pouco a maneira meio estabelecida para discutir exatamente a questão
enfim, do arrego, da violência policial e toda a complicação do legal e ilegal. Eu acho que a Brígida também levantou essa questão, quanto a discussão normalmente é pesadamente normativa, né? Então, quando ele desloca a discussão, ele diz, olha, categoria violência é uma categoria de acusação, é uma categoria moral, e corrupção também, né? Então, é preciso construir um outro espaço conceitual, né? E esse espaço conceitual ele é também centralizado pela noção de mercadoria política, né? Então, isso é um outro espaço conceitual, é um outro jogo de referência, é um outro mapa cognitivo, né? Que aí, sim, e daí isso meio que eu até notei aqui, é impressionante como é uma noção que meio que desbloqueia, tem um desbloqueio epistêmico, num certo sentido, que eu poderia dizer, que é o que permite exatamente fazer todas essas articulações que normalmente são feitas ou de uma forma, de uma exterioridade muito grande ou de uma forma muito normativa. O legal, o ilegal, o poder e o mercado, enfim, é um outro jogo de relações. Então, eu acho que essa primeira questão que eu acho que é importante chamar a atenção, qual foi o desbloqueio epistêmico e descritivo, né, que a noção de mercadoria política introduz, porque é um espaço conceitual, né, que permite fazer uma outra articulação das questões. Então, tem uma questão que o Daniel enfatizou muito, que eu acho que é uma questão que a gente vem trabalhando muito e que ele está insistindo muito, trabalha nisso muito, muito sistematicamente, que é central, né, que é a relação entre, né, que é uma questão clássica, mas que, na verdade, é colocada de uma forma completamente outra, né, que é a relação entre mercado e poder, né? Mercado e coerção, mercado e violência, né? A violência, os usos da violência também como tecnologia de poder para abertura de mercado e para regulação de mercado, né? Que essa é uma relação também é um campo espinhoso, né? Cheio de avaliações normativas, cheia de pré-noções, enfim, é uma coisa que vai, né, a noção ela vai permitindo vasculhar os modos operatórios pelos quais essa relação vai se constituir, né, em cada contexto, né? Então, eu acho que uma primeira questão é esta, né? Segunda questão, que eu acho que todos vocês acabaram falando também, eu já não sei mais, enfim, eu fui anotando aqui, acho que o Daniel falou, o Fernando falou, o Jorge também comentou, quer dizer, na verdade, permite fazer uma outra maneira de articular, vamos dizer, a dimensão mais micro desses mercados com as dimensões mais estruturantes do mercado, né? No fundo, aí também é uma separação que normalmente se faz entre o grande mercado e o pequeno mercado, e aí tem uma série de complicações nessa coisa, né? Então, é um jogo de escala, né? E os atores envolvidos, na verdade, funcionam também como operadores de escala, né? E que eu acho que é o que permite exatamente fazer essas várias articulações entre o legal e ilegal, economia formal, não formal, enfim, isso tudo que perpassou o comentário de vocês todos, a exposição de vocês todos, né? Na verdade, né? E aí acho que tem uma questão que o Fernando enfatizou bastante, que você colocou essa pergunta, até que ponto é possível regular esses mercados e, na verdade, avançar no campo em que as mercadorias políticas operam, mas aí tem uma questão que também, enfim, é infindável, né? Que são os usos da lei, né? Os usos práticos da lei, né? Que normalmente também, enfim, né, um pouco como é que funciona, uma coisa é a dimensão normativa, aquilo que é propriamente definidora dos ilegalismos, que são os usos diferenciados da lei, né, as formas de contornar a lei e contornar as regulações. Então, é neste jogo, né, que a mercadoria política funciona. A Brígida comentou isso, são os modos operatórios pelos quais os ilegalismos funcionam, né? Os modos operatórios pelos quais a gestão dos ilegalismos também opera, né? Então, ali é um núcleo de poder, um ajuste de poder, relações de poder, que permite, na verdade, fazer essa relação entre o jogo econômico e o jogo político, né? E acho que aí eu acho que o Fernando levanta questões importantes, né? Quer dizer, enfim, a mercadoria política não é apenas uma troca econômica, é uma troca política, é um jogo de relações, cria relações, constrói um capital político, né?
enfim, acho que teria muito mais coisa para comentar, inclusive que o Jorge comentou em relação à situação, enfim, as várias sugestões que ele vai colocando a partir da situação do capitalismo, em torno da noção de capitalismo político, né? Mas, enfim, mas só para encerrar aqui o meu ponto, porque, enfim, eu sei que a gente recebeu uma orientação de terminar às 5h30, não sei se está valendo estritamente, né? Mas a pergunta que fica eu acho enfim, acho que todos vocês colocaram isso, mas eu acho que o Fernando que puxou mais explicitamente, numa situação, enfim, de capitalismo extrativista, né, que é o que está se configurando nos países, um pouco a fronteira do capitalismo político, o capitalismo extrativista também, né, que vai se colocando nos nossos países e numa situação de crise entre aspas, porque também é uma noção problemática, mas, enfim, a gente está vendo o Rio de Janeiro levando isso ao paroxismo, né? Mas talvez seja importante uma questão que a gente também tem discutido, quer dizer, numa situação, enfim, de redefinição dos jogos de poder, dos jogos econômicos, uma situação de crise muito grande, né? Como é que os ilegalismos também vão se redefinir em outra escala, né? E aí, como é que essas mercadorias políticas, enfim, um pouco assumindo a provocação do próprio Fernando, né? Onde é que eu tomei nota disso? Né? A mercadoria política também como um mecanismo de acumulação de poder, né? O quanto isso pode ser uma chave poderosa, né? Para discutir essas redefinições que devem estar em curso no país, né? Assim como, enfim, uma questão que o Jorge também colocou, para entender as complicações que existem de uma situação de violência armada para uma paz negociada e muito tensa, né, onde, enfim, o capital político também está operando. Então, nessas situações, enfim, nessas dobras, né, de uma economia, de uma sociedade, de uma política que vão se redefinindo, né, a noção de mercadoria política e de capital político, para usar um pouco a acumulação de poder como instrumento de acumulação de poder e de regulação das economias, até que ponto isso vai ser uma chave poderosa também para a gente entender essas passagens, né? E aí, enfim, só retomando, eu comecei a falar de uma coisa e terminei falando de outra, enfim, uma questão que o Fernando levantou, a possibilidade de uma regulação, mas a gente pode se perguntar sempre, né, que acho que é um pouco um axioma, inclusive quase, né, nessa defasagem entre os modos de formalização da economia ou os modos de formalização da própria lei e os usos da lei e os usos das regulações. Tem uma passagem, né? Tem uma ambivalência aí, né? Que eu acho que é onde os jogos de poder sempre funcionam. Talvez isso seja definidor, né? Da própria relação entre economia e sociedade política, talvez, né? Mas que aí tem uma chave, mas a noção de mercadoria política, talvez aí ela seja exatamente nesse jogo, né? Que talvez a gente tenha, enfim, uma chave importante para prospectar nessas situações, enfim, de crise em que a gente está metido, né? O meu tempo, já passaram os meus 10 minutinhos, né? Eu acho que o nosso tempo é curto, vocês me perdoem um pouco a maneira meio destrambelada de fazer meus comentários, acho que eu fiquei um pouco pressionada pelo meu pouco tempo e pela riqueza de questões que vocês nos propuseram, e essa multiplicidade e variações de perspectivas, né, que talvez mostra também a fecundidade da noção de mercadoria política. Daí eu volto um pouco ao meu ponto original, é como isso é um desbloqueio, na verdade, descritivo, analítico e epistêmico, né, que a noção acabou nos propiciando, que foi assim como eu me incorporei, inclusive, a noção de mercadoria política nas minhas próprias reflexões, e que então eu devolvo aqui para a discussão, e porque, no fundo, a gente viu um pouco isso, o exercício prático disso nessas 4 exposições, e para além daquilo que pode render nessa situação complicada em que nós estamos metidos. Né? Obrigada, né? Fico por aqui. Desculpe, um jeito meio atrabalhado de falar. Bom,
Lamentavelmente, nós não vamos poder continuar. Eu proponho que a gente continue no bar, tomando uma cerveja. Peço desculpas pela minha entrada um pouco atrapalhada, mas foi totalmente involuntário e imprevisível. A mesa foi muito boa, a discussão foi muito boa, a gente teria mesmo vontade de continuar, né? Enfim, não vai ser possível, eu queria simplesmente dizer que, às 18 horas, há uma conferência do professor Sérgio Adorno, sobre... Perdi o título, mas violência, democracia e eu não sei mais. Enfim, não importa. Ou seja, então, depois da cerveja, nos encontramos às 18 horas para a conferência do professor Sérgio Adorno. Foi muito bom encontrar vocês. Tchau, gente.